Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, que alegria estar com você, entrar no seu santo e abençoado lar, dar aquele abraço carinhoso, gostoso e saber que você está conosco agora, porque você tem essa preocupação, porque você quer deixar entrar a saúde dentro da sua casa. Então seja bem-vindo, porque já está no ar com a graça de Deus, o nosso programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, fé e medicina sempre vão caminhar juntas com a graça de Deus. Portanto, a sua participação, a sua companhia é fundamental. Sabe por quê? Porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Jefferson Calil. Ele é médico cirurgião gastrointestinal e também cirurgião oncológico digestivo, né? Aceitou o nosso convite hoje para falar sobre doenças estomacais, azia, refluxo, tantos problemas que a gente tem no intestino, aliás, no estômago. Hoje a gente vai aprender. Vamos cuidar bem desse órgão, vamos saber a sua principal função, mas vamos cuidar bem desse órgão. O Dr. Calil, ele é especializado nisso, é especialista. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Então vamos aproveitar o máximo com a sua participação, com a sua interatividade, viu? Participe, estamos ao vivo. Vai divulgando aí para o seu vizinho, para a sua vizinha, viu, gente? A nossa equipe preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo sobre doenças estomacais. Vamos cuidar bem do nosso estômago hoje, viu, gente? Vai ligando para o seu vizinho, sua vizinha, o programa já está no ar. Vamos à matéria e vamos ao nosso bate-papo. Você com certeza já fez aquela refeição que ficou satisfeito e mesmo assim não dispensou aquela sobremesa. E depois disso começou a sentir gases, dores abdominais e cólicas. O que você talvez não saiba é que problemas estomacais são bastante comuns e podem vir acompanhados de diversos sintomas. Cerca de 20% das pessoas do mundo todo sofrem com problemas gastrointestinais, de acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia. Esse número equivale a diversas doenças. As mais recorrentes no estômago são a pancreatite, o refluxo, a gastrite e a intolerância alimentar. O programa Vida e Saúde de hoje vai abordar sobre todas essas doenças. Por isso, fique de olho porque o programa só está começando. Muito bem, só está começando, é uma alegria tão grande estar com você, mas agora, minha gente, depois dessa matéria, introduzindo o tema, você viu a abrangência do assunto de hoje, viu? Mas agora vamos acolher o nosso médico, o Dr. Jefferson Calil, médico cirurgião gastrointestinal, cirurgião também oncológico digestivo. Aceitou o nosso convite, já está aqui. Doutor, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Boa noite, Frei, boa noite a todos de casa, obrigado pelo convite, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui hoje. O senhor esteve aqui falando sobre problemas intestinais. Problemas intestinais. Hoje são doenças estomacais, gente, estomacais. Vamos cuidar. Doutora, talvez a primeira pergunta, assim, é claro, todo o nosso aparelho digestivo, né, do nosso sistema digestivo que a gente tem, dos vários sistemas que a gente tem, ou seja, o aparelho digestivo começa na mastigação, na boca e termina no ânus, ou seja, é tudo que envolve. Quais são os órgãos, assim, que envolve, só para quem está em casa, se localizar aonde que a gente vai focar o nosso tema de hoje? Perfeito. A mastigação começa na boca, que é o primeiro órgão, né? Em seguida vai para a garganta, que nós no termo médico usamos faringe, né? Que é essa parte do pescoço. Em seguida, ela se comunica com o esôfago. O esôfago, na verdade, é um tubo que liga a nossa faringe, a nossa garganta, até o estômago. Então é um tubo que vem do pescoço, passando pelo tórax. O bolo alimentar vai ter que passar por ali. Exatamente. Ele vem do esôfago. Mastigado ou não? Mastigado ou não, perfeito. Detalhe importante. E ele vem, passa pelo esôfago e cai no estômago. Aí tem um processo digestivo, que a gente vai falar hoje, e aí em seguida ele sai para o intestino delgado, intestino fino, né? Que são as 3 porções. Eu posso pedir para ele se levantar, o diretor? Posso? Eu já vi a propaganda aqui na tela, né? A nossa tela digital, virtual aqui, doutora. O senhor vai falar tudo isso, doutor, assim, explicando agora com essas imagens. Assim, acho que quem está em casa, assim, agora eu sei onde está o tema, viu? Né? Vamos lá, doutor. Vamos lá. Então nós temos a boca, né, que começa. Na sequência, nessa região do pescoço, tem a faringe, certo, que é onde o primeiro, saindo da boca, onde o alimento vai. Da faringe existe um tubo que desce até essa região aqui, passando
na frente dessas estruturas. Ok, aqui é o pulmão, etc. Exato. Né? O esôfago vai passar na frente da coluna, na verdade. Ele passa aqui atrás, imaginar aqui, certo. ele desce, tem uma curva e aí cai no estômago. Aqui é o estômago. Órgão. Exatamente. O que está aqui em cima é o fígado? Exatamente, o fígado. O fígado fica deitado, né? A gente Tá. chama o lobo esquerdo, fica nessa junção aqui do esôfago com o estômago. Ok. E aí o estômago é todo esse órgão em formato de J, da letra J, que forma um J, e ele sai, começa no intestino fino aqui, no delgado. Aí tem o pâncreas, dá a volta no pâncreas, no delgado, no duodeno, e continua como delgado. Vai passar por tudo isso aqui, doutor? Exatamente. Quantos metros tem isso aqui, doutor? Quantos quilômetros tem isso aqui? O intestino delgado é de 5 a 7. 5 a 7? 5 a 7 metros. Metros, né? E o intestino grosso de 1 a 2 metros, dependendo da altura. Passa o intestino delgado, vem pelo grosso, né? Cai no Colo, grosso, dá a volta em todo o intestino grosso, cai no reto e sai no ânus. Olha só, então, olha, da boca ao final, assim, é o nosso sistema digestivo. Muita gente, doutora, assim, fala assim, vamos agora para essa imagem maior aqui, que aqui, ó, essa aqui é o aumento dessa imagem aqui. O estômago, aqui está o nosso problema, aqui está o nosso tema de hoje, o estômago, né, doutor? Exatamente. Vem o esôfago aqui por Certo. trás. Se a gente levantar o fígado, a gente vai ver o esôfago passando aqui. Aí ele junta. O próprio estômago, por ser um órgão grande, ele tem algumas divisões. Quanto grande que é? Para você ter uma ideia, a capacidade dele é de 1 a 3 litros. Ele cabe de 1 a 3 De litros. 1 a 3 litros. Olha só. Exatamente. Pois não. Não, e É. nós dividimos ele. Então essa parte, o esôfago entra aqui, tem uma parte que fica para cima, que a gente chama de fundo. Tá. Fundo do estômago, o corpo, que é essa região do antro e o piloro, que é uma Tá. válvula. Então o estômago ele fica no meio de duas válvulas. A válvula do esôfago, o esfíncter Certo. inferior do esôfago, e a válvula que é o piloro. Então o alimento, ele vence, quando ele vem da boca, ele vence a válvula que nós temos no pescoço, que é o esfíncter superior do esôfago, vence o esfíncter inferior do esôfago, e aí ele cai no estômago, e depois tem que vencer essa outra válvula. Geralmente, doutora, assim, a gente tem essa falsa sensação de que quando o alimento cai no estômago, que é essa região aqui tem um líquido que é o ácido clorídrico ou o suco gástrico, enfim, você vai explicar de onde que ele vem, para que ele serve. E aí, de repente, toda a alimentação é processada aqui e aí vai para os intestinos. A gente pensa que caindo no intestino é porque já não serve mais nada. Pelo contrário, né? É ali que o organismo vai reter o que ele precisa, doutor. Exatamente. O estômago, ele quase não tem função absortiva nenhuma. Ele tem uma função de preparar o alimento justamente para o intestino. liquidificador. Esse é um bom termo. Ele vai triturar esse alimento através dos movimentos musculares, principalmente dessa porção inferior, e vai jogar o ácido clorídrico, que vai ajudar também a formar o que a gente chama de quimo, que é um suco. Então nós comemos pedaços e a função do estômago é transformar aquilo num suco, para então sair para o intestino para começar o processo de absorção. É no intestino. O processo absortivo é praticamente quase todo no intestino. A gente tinha a sensação de que chegando no intestino é só esperar o tempo necessário para a gente ir no banheiro e eliminar. E não é assim. Você já tem todo ali um trabalho e é a máquina perfeita, né, doutor? Perfeita. Agora, quando a gente fala assim disso daqui, você falou que tem o ácido clorídrico, né? O que é o suco gástrico, né? Exato. Da onde é que ele vem? Para que ele serve? Ele tem, além da gente fala, ele é produzido nessa região do estômago. É ele mesmo que produz? O próprio estômago que produz. Entendi. Ele tem a parte que sinaliza, então essa parte do estômago, do antro, produz a gastrina, que é um hormônio que estimula a produção e a liberação. E essa parte do corpo é o que produz o ácido. Entendi. Mas a parte que estimula a produção é aqui para baixo. Então não se trata assim, então eu vou tomar suco de laranja, suco de limão, eu vou tomar água, eu vou tomar bastante vinho, sei lá, para que eu vou ajudar no meu estômago a produzir o ácido. Não tem nada a ver? Não. Né? Existe um mecanismo hormonal mesmo, de produção. Ele tem o pH dentro, que fica em torno de 1,5, 2, até 1, que é um fisiológico. É um pH bem ácido, e que se esse pH sobe, essa parte do estômago aumenta a gastrina para produzir mais ácido. Entendi. Agora, doutor, é verdade que no estômago nós temos trilhões e trilhões de bactérias, né? Que são bactérias do bem, que vão trabalhar no bolo alimentar, é isso, doutor? Perfeito.
O estômago, na verdade, ele tem uma função de esterilizar o alimento. Entendi, olha só. Então, nós comemos o alimento que vem com as bactérias da produção e ele chega a um pH de 1,5, que é um pH bastante ácido. Então, a grande maioria dos micro-organismos ali são exterminados. Menos um. Então, uma das funções do estômago justamente é esterilizar o alimento para descer. Previne contra infecções, contaminações, tudo mais. Menos um, chamado assim H. pylori, né? Esse o ácido clorídrico não destrói, né? Ele tem alguns mecanismos de resistência para sobreviver ao ácido. Ok, doutora, assim, aproveitando que o senhor está aqui, quais são as principais complicações, então, desta região aqui? A gente deve falar assim da azia, do refluxo, o que é uma gastrite aí, doutor? Assim, quais são as principais complicações? Perfeito. Do mais comum, nós temos o esôfago, uma válvula e o estômago. O refluxo nada mais é do que o conteúdo que está no estômago, ele volta para o esôfago. Ele vence a válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Ele volta assim, doutor, porque eu estou pensando assim na lei da gravidade. Nós estamos de pé aqui, então o alimento está verticalmente caindo. Perfeito. Como é que ele volta? É porque eu fico deitado, eu viro de cabeça para baixo? O que é? Também. O principal, dois mecanismos. Um é o aumento da pressão do estômago. Então, essa pressão do estômago, bebidas gaseificadas, comer muito, distende esse estômago, ele aumenta a pressão, a válvula de baixo está fechada, vence a força da válvula de cima. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo é que alguns alimentos, por si só, eles relaxam essa válvula de cima. Então, essa válvula fica mais aberta e o conteúdo fica subindo. Então, na hora que nós deitamos, essa válvula está froxa, ela fica... Doutor, ou seja, alguns alimentos significa que a gente não está mastigando direito, é isso que o senhor quis dizer? Também a questão da mastigação. Tem a ver com alguns alimentos, por si só, estimulantes. Entendi. Esses alimentos estimulantes, eles relaxam essa musculatura e abrem essa válvula e favorecem. Eu falo que doença do refluxo tem duas coisas, não é o que nós comemos e a forma como comemos. Entendi. Não é só o alimento em si, é exatamente a mastigação. Comer rápido, deglute muito ar, distende o estômago, às vezes come muito, outro mecanismo. Que é um músculo, é uma borracha que vai... Né? Ou seja, o senhor fala assim que ele cabe de 1 a 3 litros. De 1 a 3 litros. Mas, por favor, doutor, ele pode se estender? A pessoa pode caber um boi aí dentro? Pode. A pessoa, né? Pode. Algumas pessoas, nós até falamos que o estômago ele desce aqui, na barriga toda, e chega até a bacia, chega até a pelve. Ele fica o quê? Esticando? Exatamente, ele é um órgão muito elástico. Então, pelo fato das pessoas comerem muito, forçarem muito, ele vai descendo. Olha só. Então, aquela conversa assim, doutor, eu estou comendo menos e estou tendo menos fome. Isso é verdade, o estômago ele volta. Doutor, quanto mais eu como, mais eu tenho fome. Isso também é verdade. Ele é um órgão elástico e vai se depositando. Ele, na verdade... Pode furar, doutor? Pode? Pode. Tem as úlceras. A úlcera, ela vai acometendo as diversas paredes, né? As diversas camadas do estômago e pode perfurar. A úlcera gástrica perfurada é uma urgência cirúrgica, né? Comum, ainda a gente tem. Hoje, com os remédios mais modernos, então, assistência essas úlceras são perfurações quando... o que é? O ácido clorídrico está... Principalmente. É um desbalanço entre a agressão e a defesa. O estômago, por conta de um pH de 1,5, 2, é muito agressivo. Então, ele produz um muco. Entendi. Com bicarbonato. Um pouquinho de bicarbonato que ajuda a proteger. Senão, esse ácido, ele corrói tudo. Então, tem um muco que protege. Então, por um desbalanço, ou porque diminuiu o muco, ou porque a mucosa, o sangue não está circulando adequadamente para se regenerar as células. Okay. Então, esse ácido vai corroendo a mucosa do estômago e formando a úlcera. Doutor, quando a gente vai comer, o cérebro já está trabalhando. A primeira coisinha que coloca na boca, o cérebro, já está chegando comida, enfim. Então, ele já vai começar assim, atenção estômago, vou te mandar material. Começa a trabalhar, começa a se preparar. E o estômago já se prepara, já tem o suco gástrico aqui, já prontinho para receber o alimento, certo? Certo. Essa é a fase cefálica. Ok, que é o cérebro que está dando o controle. Sentir cheiro, ver o alimento, pensar no alimento, isso já é o suficiente para produzir ácido. Okay, então, é isso que eu queria dizer. O cérebro já está sabendo, então, já a inteligência está dizendo assim, atenção estômago, vou precisar de você. E aí tem o suco gástrico que já está sendo elaborado para esperar o bolo alimentar. Só que, antes da refeição, doutor, eu vou tomar água, eu vou tomar, sei lá, o refrigerante, eu vou tomar aquela cerveja, então eu começo a tomar o aperitivo anterior.
esse aperitivo, né, o que eu estou tomando, se mistura com o suco gástrico. Eu não posso perder as propriedades do suco gástrico na hora que chega o alimento, assim, está debilitado? Pode, ele acaba diluindo. Então, com os líquidos, isso é verdade. Nós tomamos diversos líquidos antes, é que tem uma liberação gradual de ácido. Entendi. Não é uma liberação de uma vez só. Então, no momento, eu tomei alguma coisinha, liberou um tanto de ácido. O estômago, ele faz uma regulação por pH. Entendi. Então, se eu aumento o pH dele porque eu diluí o ácido, ele joga mais ácido. Então, ele tem um ajuste fino disso daqui. Mesmo quando o alimento está no intestino, ele ainda está produzindo ácido. Entendi. Ele ainda está fazendo essa regulação de pH. Então, o controle dele é o pH. Se eu diluir ele com algum... Ou, por exemplo, tomei um ácido muito forte, um suco de limão, alguma coisa, ele diminui a produção de ácido. Entendi. Ele breca para manter aquele pH. Mas ele não vai perder as propriedades dele, ou seja... Porque muita gente, assim, a gente chega em qualquer lugar, doutor, um estabelecimento, assim, vai se servir, vai no restaurante, assim, vai... a primeira coisa, vão beber o quê? Né? Então, a primeira pergunta, vão beber o quê? Entendeu? Antes de qualquer coisa. Aí a pessoa começa a beber e vai colocando para o estômago. Eu fico imaginando que fica misturando aí com... Exatamente. Tem essa diluição do suco gástrico e tem uma outra questão que o líquido ele ocupa muito espaço. Então, se nós imaginarmos que é 1 litro a 3, um estômago normal, vamos imaginar 2 litros. A pessoa toma 2 copos de 500 ml, 600. Quer dizer, metade do estômago dela já foi com líquido. E se for gaseificado, pior ainda, porque vai inchar, doutor. Exatamente. Aquela sensação de estômago cheio. E aí da eructação, que é o arroto, que volta, e o gás ele sobe aqui para o fundo do estômago. Ele vai subindo e vai ocupando espaço. E fica uma camada dividida, fica o alimento sólido, líquido e o gasoso para cima. Então, para a gente chamar um intervalo, doutor, eu posso tomar enquanto como ou é melhor não? Melhor não. Melhor não. Quanto tempo antes ou depois? O número mágico é 30 minutos. Antes. Porque é o tempo da comida acomodar. E é o tempo de nós terminarmos a refeição. Então, nesse tempo que eu estou comendo, eu sei o quanto coube no meu estômago. Entendi. Então, porque se eu tomo líquido, eu perco esse parâmetro, eu já enchi ele de líquido. Entendi. E se eu tomo logo em seguida, eu não sei se eu já estou satisfeito, já estou no meu limite. Então, eu encho com o resto de líquido, distendo o estômago, favoreço o refluxo. Então, 30 minutos, não que o estômago estará vazio em 30 minutos, não. Entendi. Mas é o tempo da comida acomodar no tamanho certinho e saber que ali é o meu limite. Aí você pode tomar o teu líquido. Pode tomar, não tem problema. Então, durante, se possível, evitar. Evitar, mas um copo de líquido, 500 ml, não teria problema. O problema é muito líquido, na verdade, atrapalha a digestão também um pouco, porque ele dilui esse alimento e atrapalha para descer para o intestino. Atrapalha esse processo de trituração. Gente, esse médico é novinho, mas sabe demais, não sabe, né? Então, já vou chamar intervalo. Dá tempo de você ligar para o seu vizinho, se tem algum problema de azia, refluxo, enfim, dói teu estômago, é o momento de você fazer a sua pergunta. A gente volta já com essas e tantas outras informações aqui para você no Vídeo de Saúde.